Reverendo Shalom Aleichem, trazemos paz, prosperidade, saúde, segurança, inteireza sobre vocês. Shalom Lekolam. Amém. Paz, prosperidade, saúde, segurança, inteireza para todos. Amém? O que é amém? O que é amém? Ou amém? Amém em hebraico quer dizer? Não é assim seja. Amém é El Melech Niman, é uma frase em hebraico. Ou seja, El, Deus, Melech, Rei, Niman, fiel. Toda vez que você diz amém ou amém, você está dizendo Deus é Rei, fiel. Agora dá vontade de dizer amém com mais força, não é? Aleluia. Vamos colocar sobre os pés. Vamos ler o texto, né, do Congresso, que é Tehillim, Salmos. Querida, a palavra Shalom em hebraico quer dizer algumas coisas que eu te disse, mas ainda tem muito mais, tá? Então por isso que nós gostamos de ministrar sobre os outros Shalom. Amém? E quando nós dizemos algo para as pessoas, os judeus, nós dizemos Morechá. E Morechá em hebraico quer dizer eu tomo posse. É mesmo? Então quando eu ministrar algo na sua vida, pode dizer aí para o teu coração, Morechá. Eu tomo Morechá. A palavra Morachá em hebraico quer dizer herança, possessão. Na língua hebraica nós temos algumas palavras para herança, e Morachá é uma delas. Morachá quer dizer herança espiritual. Amém? É mesmo? Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ele Aleluia. Agora traduz para ele. Você tomou uma palavra hebraica. Agora traduz para ele. Louve ao Eterno. Aleluia. Achou? Salmos, Tehillim, capítulo não, Salmo de número 27, né? E o versículo de número 8 nós vamos ler, depois você vai se assentar, mas vamos orar um pouquinho, ou orar antes. Quem achou, diga amém. Eu vou ler em hebraico e depois, né, traduzimos para você ao português. Amém? Lecha amach libi bakishur panai et panecha Adonai avakesh. Lecha, para ti, amar, ordena, libi, meu coração, bakishur, busque, procure, corra atrás, panai, a sua face, et panai, a face tua, Adonai, avakesh, buscarei, procurarei, irei atrás. É mesmo? Agora dá um pulinho lá no livro de Shmuel Beit, ou 2 Samuel. Shmuel Beit. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler só um texto, que é o capítulo 6, verso 12.
Amém? Verso 12 diz: e disseram ao rei Davi: Adonai abençoou a casa de Obed-Edom e todos os que a ela pertencem, graças à arca de Deus. Davi foi e alegremente trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom, da cidade de Davi, à cidade de Davi. Quando aqueles carregavam a arca de Adonai tinham avançado apenas 6 passos, ele sacrificou um boi e uma ovelha gorda. Em seguida Davi dançou, girou de forma desenfreada diante de Adonai, vestindo as vestes rituais de linho. Então Davi e toda a casa de Israel trouxeram a arca de Adonai com gritos e ao som de chofar. Amém? Nós vamos orar, mas eu vou convidar os nossos balos de chofar, os nossos tocadores de chofar, né? Agora eu descobri que tem mais um. Eu vou convidá-los. Nós vamos ouvir o som do chofar para a gente orar. Amém? Você vai trazer a arca para a tua vida. Olha para essa pessoa do teu lado e diga para ele: Atá Shekem Adonai. Traduz para ele: tu és o tabernáculo, a habitação, a morada do Eterno. Amém? Ele ficou alegre? Então vamos ouvir o som do chofar, né, para a gente trazer a arca junto, trazer a presença do Adonai. Curva a sua cabeça. Depois que você ouvir o som do chofar, nós vamos dar aqui um brado de glória, de vitória, de bênçãos para a sua vida. Amém? Então vamos lá, curva a sua cabeça. Dê um brado aí no seu lugar agora. Adonai, nós oramos a Ti nesta noite. Queremos Te glorificar, queremos Te exaltar, queremos Te bendizer. Hashem, trazemos a Tua presença para este lugar. Quando abrimos nossos corações, trazemos a Tua Shekinah sobre nossas vidas. Quando trazemos, ó Pai, ao conhecimento a Tua santidade, trazemos a Tua presença. Quando nós abrimos o nosso coração e esvaziamos de nós mesmos, e nós Te adoramos e nós Te glorificamos. Oramos agora, papai, e pedimos que a Tua presença seja enviada através de anjos, através dos Teus mensageiros. Envia para nós neste lugar a Tua Shekinah, a Tua presença, o peso da Tua Kevod, da Tua glória. É o que nós Te pedimos, Beshem, Yeshua, HaMashiach. Queremos também Te bendizer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, noten halayla, noten hadavar, noten kol shofar, noten hayom. Bendito és Tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica por Teus mandamentos, que nos dá esta noite, que nos dá a Tua palavra, que nos dá a voz do shofar, que nos dá este dia. E nós Te bendizemos, Yeshua, HaMashiach. E nós dizemos: dê um brado aí no teu lugar. Agora se assente. Vou deixar o meu talit. Amados, nós somos uma comunidade judaica messiânica, tá? Então fazemos parte da nação judaica, mas também cremos que Yeshua é a Mashiach, o Messias. Amém? Então nós estamos aí caminhando juntos. Amém?
né? Nosso amado que tocou o chofar, irmão Ciro, é o Baal Chofar, né? Os tocadores de chofar que nós temos lá. E estamos aí para compartilharmos com vocês a palavra. Amém? O texto que lemos, né, que é até o tema do nosso congresso, né, ele está um pouquinho diferente da sua Bíblia. Sua Bíblia está aí algumas coisas, claro que o tradutor ele acrescenta muitas vezes para melhorar o entendimento do texto. Mas as versões que você tem no português, nenhuma aproxima-se do original. Amém? Ou amém? Amém, né? Mas Deus te abençoou hoje como judeu, né? Para te fazer ler o texto no original. O texto que a gente leu, Davi em hebraico vem da raiz de Dod. Dod em hebraico é amado. E David também quer dizer amado. Ok? Bom, David, ele escreveu aqui para nós uma coisa tremenda. Ele diz nesse texto que ele recebeu do seu coração uma ordem. A Bíblia sua diz, né, e nós aprendemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu quero ver se eu consigo te mostrar o que é ter um coração conforme Deus. E quando tenho um coração conforme Deus, eu escuto o meu coração. E quando escuto o meu coração, eu também passo a obedecer a Deus. Amém? E Davi aqui, ele obedeceu o seu coração, porque o seu coração era segundo Deus. Então o texto, ele diz: para ti, ele está dizendo para Deus, para ti, o meu coração me ordenou que buscasse a sua face. E eu busquei a sua face, e eu vou buscar a sua face. Amém? Amém. Amados, para falarmos de Davi, nós precisamos voltar um pouquinho do tempo e entendermos o que Davi fez nesse texto que a gente leu. Porque Davi, ele foi um dos homens que fez um tabernáculo para Deus. Mas a nossa Bíblia, a sua Bíblia diz que o tabernáculo de Davi, ele não era conforme o tabernáculo lá do deserto. O tabernáculo do deserto, ele tinha alguns elementos que Davi não pôs no tabernáculo que ele fez para Deus. Mas Davi estava profetizando algo para mim e para você. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado. Diga para o seu irmão assim: para ter coração conforme Davi, tem que ser Davi. Davi quer dizer amado. Para ter um coração igual ao de Davi, eu também tenho que ser amado. Muito bem. Como temos no tempo, nós vamos encontrar, quando se faz o tabernáculo no deserto, esse tabernáculo, ele tinha alguns compartimentos. Na verdade, tinha 3 compartimentos. E esse tabernáculo, nós o chamamos em hebraico de Mishkan. Da raiz de Mishkan, eu tenho a palavra Shem. Shem em hebraico quer dizer habitar, estabelecer morada, fazer estadia, fazer morada junto de. Ok? Quando abro a sua Bíblia, vou ler para você. No livro de Yohanan, João, no capítulo 1, versículo de número 14, nós vamos encontrar uma coisa tremenda. Yohanan, capítulo 1. Eu não tinha nem separado esse texto, mas vou ler para você. É mesmo? Verso Lucas, capítulo 1, verso 14. Achou? Hadamani Basar Vesham Betorreno. Vou repetir. Hadavar Nihye Basar Vesham Betorreno.
ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד בן יחיד מלפני אביו, מלך חסד ואמת. Traduzindo isso para o português, Hadavar, a palavra, Nireá, se tornou, Basar, carne, Veshacham, e fez morada, e tabernaculou, e estabeleceu-se, Betorreino, entre nós, do nosso meio. Amém? Ve'anachnu hainu, e nós vimos et kevodô, a sua kevod, a sua glória, a sua autoridade, a sua presença, o seu poder. Kevod, kevod ben yachid, kevod, glória, honra, majestade de um filho único, milefene, de um rei, de seu rei, de nosso rei, Aviv, nosso rei e pai. Malech Hesed Ve'emet, cheio de graça, misericórdia, bondade, amor e verdade. Amém? Bom, o texto está falando de quem? Yeshua. Nós judeus usamos Yeshua, não fica triste não. Você conhece como Jesus, né? Mas quando eu falo Yeshua, eu tenho na língua hebraica uma essência. E em hebraico é Deus. Shua vem de Teshua, que quer dizer salvação, ou ainda Salvador. Então toda vez que você fala Yeshua, você está dizendo Deus é Salvador, ou Deus é salvação. Amém? Amém. Então, benção pura, né? Pode ficar na liberdade. Voltemos em Davi. Eu disse para você que Davi, ele, no texto que a gente leu, diz que ele trouxe o quê? Arca. Mas essa arca, ela é feita, ela é estabelecida para o tabernáculo. E esse tabernáculo está lá, a princípio, no deserto. E lá nesse tabernáculo nós temos 3 compartimentos. Nós temos a parte externa chamada de pátio. Nós temos a parte interna, primeira seção da parte interna. O tabernáculo, querido, ele é chamado somente a parte interna. A parte externa não é tabernáculo. Então, o que tem no tabernáculo? Primeira parte do tabernáculo tem pelo menos 3 coisas. Primeira, se você entrasse no tabernáculo na primeira cortina externa, para chegar no pátio, tá? Você tem uma cortina e nós judeus a chamamos de derech. Derech em hebraico quer dizer caminho, ok? Por isso que Yeshua lá, também Yohanan, acho que eu vou. Quer que eu leia? Sim? Amém. Vamos ler então. Capítulo 14 de Yohanan, versículo de número 6. Vou ler para você também em hebraico. Amar lo Yeshua. Amar é dizer. Disse para eles Yeshua: Ani Haderech, eu sou. Haderech, o caminho. Veha emet, a verdade. Veha haim, e a vida. Amém? Muito bem, quando Yeshua está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: eu sou aquilo que está lá no tabernáculo, mas eu já sou o tabernáculo. Vimos no capítulo 14 que Yeshua, a palavra se fez carne. E vamos melhorar, e Shakem, e tabernaculou, e se tornou um tabernáculo. Aonde? Betorreino, em nosso meio. A palavra
Bait em hebraico é casa. Em nossa habitação ele se torna um tabernáculo. Cutuque o seu irmão de novo e diga para ele: Yeshua, o nosso Mashiach, se tornou tabernáculo, se tornou santuário na nossa casa. Amém? Por isso que na tua casa tem que ter Yeshua orando. Tem umas casas que Yeshua saiu fora, né? Sabe por que ele sai fora? É porque a presença de Deus não pode entrar nessa casa. Quando a presença de Deus não pode entrar numa casa, Deus não pode ficar nessa casa, né? É muito comum, você observou que Yeshua disse Ani Hader. A palavra Ani em hebraico é eu, primeira pessoa do singular, né? Pronome, a primeira pessoa, eu. Mas eu falo também Ani em hebraico, escrevendo de forma diferente. Ani é pobre, necessitado e fraco. Então em hebraico eu digo assim: Ani, Ani. O que eu disse? Eu sou pobre, necessitado, debilitado, fraco, mas o Senhor cuida de mim. É? Senhor cuida de nós. Quem me ensinou a dizer isso? David. Lembra que ele sempre disse isso? Eu sou. Agora deixa eu te contar uma coisa. Por que Davi obedece o seu coração? Porque Davi ouve o seu coração e obedece esse coração e vai buscar a face de Deus e vai trazer a arca. A arca em hebraico nós chamamos de Aron. Olhe para essa pessoa do seu lado. Olhou para ele? Diga para ele: vamos conversar em hebraico. Direto Ivrit. Diga para ele: Dimeru Ivrit. Falemos em hebraico. Aron Haos, arca da força. Aron Hakodesh, arca sagrada. Aron Hashem, arca do eterno. Aron Haedut, arca do testemunho. Aron Habrit, arca da aliança. Viu o que Davi foi buscar? É isso que Davi buscou. Por que ele buscou a arca? Porque a arca, querido, ela representava a presença de Deus. E a arca, ela tem todos esses nomes e mais alguns. Então quando eu falo Aron, a arca, eu estou falando desta arca. E quando eu trago a arca para dentro da minha casa ou do meu tabernáculo, a pergunta que eu vou te fazer é: onde é o teu altar? Você é tabernáculo. Agora no tabernáculo tem um lugar santo, onde estava guardada a presença. Certo? Onde é isso na sua vida? No teu coração. Diga para o teu irmão: o teu coração é o lugar da arca, é o lugar da presença, é o lugar onde Deus encontra-se com você. Amém? Está começando a entender por que Davi escuta o seu coração? Então vamos continuar. A arca lá no deserto, ela foi confeccionada de algumas coisas interessantes. Por exemplo, a arrumação da arca era feita de que madeira? Madeira. Não é cedro. Cedro é madeira nova. Nós podemos chamá-la de acácia. Tá? Acácia é uma das madeiras piores que tem em Israel. Sabe por quê? Porque é uma das madeiras mais difíceis de trabalhar. Ela é cheia de tortuosidade, cheia de nó.
E é esse material que Deus diz que vai usar para fazer a sua arca. Ou seja, Ele vai colocar algo dele dentro dessa arca. Amém? O que havia dentro da arca? Na verdade, a arca, queridos, eu não vou falar muito dela porque o tempo não dá, mas a arca é tão maravilhosa na sua confecção, na sua essência em si, né, que a gente demoraria muito tempo para falar dela. Mas a arca, a princípio, ela é confeccionada de madeira de acácia. E a acácia fala de quem? Olha para essa pessoa do seu lado. Diga para ele, de mim. Diga para ele assim, eu, Ani, eu sou pobre, necessitado, fraco, mas Deus quer usar a mim. Amém? Na língua grega a gente tem uma palavra que é ego, né? E dessa palavra ego a gente tem um monte de coisa ruim. Em hebraico, querido, por exemplo, eu não digo não tem como eu dizer em hebraico eu sou. Eu digo eu mais alguma coisa. Eu sou Yahvé, eu sou bonito. Aí eu digo Ani e Yahvé. O verbo ser e estar não uso como ser humano no presente. Quem usa? Quem pode usar? Deus. Lá na língua grega, né? Aí você diz assim, ego, eimi. Ego. Quem que é ego em grego? Eu. Aí do ego eu tenho egocêntrico, egoísta, ego, né? E vai um monte de ego. Só eu aparecendo. Na língua hebraica não tem isso. Na língua hebraica, Deus aparece em mim. Amém? Em língua hebraica eu não digo assim, eu tenho. Em hebraico eu digo assim, yesh li, existe para mim. Ou seja, alguém que é o Criador criou para mim. E eu não tenho nada. Amém? Isso nos mostra, querido, que quando Deus começa a trabalhar em nós, o que tem que aparecer em nós? Deus. É por isso que aquela madeira de acácia, do qual foi feita a arca, ela é revestida por fora de ouro. Ouro em hebraico é zahá. Zahá quer dizer brilhar, quer dizer refletir. E ouro fala de santidade, divindade. Então Deus pega eu e você e quer que nós carreguemos a sua glória, a sua Shekhinah, a sua presença. Mas quem vai aparecer? É Ele. Cutuca o seu irmão. Diga para ele, vamos conversar mais em hebraico? Porque grego é ruim. No grego a gente fica meio egocêntrico. A gente passa a ser o centro. Mas quando a gente conversa em hebraico, Deus é o centro. Amém? O que Davi faz? Davi sabe dessas coisas. E ele quer a face de Deus. Ele quer a presença de Deus. E o que ele vai buscar? A arca, querido. Vou resumir aqui para não gastar muito tempo. A arca, ela havia sido confeccionada. Dentro dela tinha algumas coisas maravilhosas. Dentro dela tinha algumas imagens. Não dava para te explicar porque o tempo é muito curto. Mas no fundo da arca tinha 12 ladrilhos de pedras preciosas. Na verdade tinha sido confeccionado para montar 12, mas foi posto no fundo da arca 11. Cada ladrilho desse tinha 12 pedras. Foi posto no fundo da arca, forrando a arca 11. E o último, que seria posto lá no fundo da arca, o que Deus fala? Pega Arão na sua Bíblia, Arão Hagadol, o grande Arão, Kohen Hagadol, sumo sacerdote, e você vai colocar no peito dele a 12ª
ladrilho de pedras. Por quê? Porque na hora que Arão entrar para o lugar santíssimo, que ele for ministrar diante da arca, o seu peito vai começar a brilhar, as pedras do seu peito vai começar a brilhar, e na hora que ele sair do lado de fora, alguém vai olhar para ele e vai dizer: Deus conversou com Arão, ou Deus falou com Arão, e nós podemos ouvir a voz de Deus. Deixa eu te contar mais um segredo. Falando na arca, a arca ela tinha uma tampa chamada de kipuret. A palavra kipur vem de cobertura. Nós judeus usamos uma coisa na cabeça. Alguém sabe o nome? Então, kippah. A palavra kippah vem dessa raiz, kipur. Kipur é cobertura. Quando usamos kippah, nós usamos uma cobertura. O que dizemos através do kippah? Eu digo que a minha vida, ela está coberta pelo Eterno. E tem um detalhe, eu digo ainda que as minhas palavras, eu vou dar conta de todas elas, porque existe alguém superior a mim. Amém? Eu digo quando estou de kippah, que o Senhor, meu Deus, é quem me cobre. Na sua Bíblia está escrito assim, que Deus, Ele quer ajuntar e colocar debaixo das suas asas. Mas na língua hebraica não é asa, na língua hebraica é talit. O que é o talit para um judeu? Infelizmente, amado, você tem uma Bíblia portuguesa que, infelizmente, o tradutor dela, ele é tendencioso a te fazer te induzir a muita coisa que não está escrito na sua Bíblia. A Bíblia sua diz, por exemplo, que havia uma mulher que tinha 12 anos que ela estava enferma. Não é isso? E a sua Bíblia diz que ela disse para si mesma: está passando aqui um homem, e esse homem é santo de Deus, ele é o Mashiach, e se eu somente tocar, aí a sua Bíblia está assim, na orla das suas vestes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. As mulheres usam o quê? Usam o quê? Normalmente, saia, vestido. Quando você usa uma saia, você tem orla no vestido. Quando você usa o vestido, você tem orla do vestido. A Yeshua não usava vestido? Como é que a mulher tocou na orla do seu vestido? Ele usava túnica, ele era um judeu. Só que tem um problema, querido. A palavra grega para, que foi traduzida na sua Bíblia como orla, na verdade em hebraico é tzitzit. No grego é kraspeda. Kraspeda no grego é franja. E no hebraico tzitzit, franja. Então aquela mulher, ela vai entre a multidão e ela toca nas... Eu vou levantar as minhas franjas. Olha aqui as minhas franjas do meu talit. E a mulher tocou nas franjas e foi. Você vai encontrar um monte de textos onde as pessoas vinham e queriam tocar na... Aí na sua Bíblia está, na orla. É isso, texto. Ele era um judeu, usava um talit, era diferente desse nosso, mas ele usava um talit. E cada um que tocava na franja do seu talit era... Tem um texto na sua Bíblia que Yeshua pega um homem chamado Jairo, vai até a casa dele, vou resumir, acelerar, e chega lá, a filha dele está... Tem uma versão da sua Bíblia que ela estava morrendo, tem outra que diz que ela está morta. Algumas divergências. Tudo bem. Ela está morta. A sua Bíblia diz que ele vira para a menina e diz para ela. Aí ele falou em aramaico. Não é verdade. Talita cumi. Aí o tradutor da sua
parênteses, que quer dizer: menina, levante. Em hebraico, menina é Yadá, menino é Yedet. Talita, não tem tempo. O que ele falou? Ele pegou o seu manto, colocou lá sobre a menina e disse para o seu manto: Talit, cume, levante-a. E a Bíblia diz que a menina ressuscitou. Amém? Amém. Então quando você vê o seu pastor, o tocador de choval usando talit, isso é bíblico, não preocupa não. Não vai pensar que está trazendo costume judaico, não, é só Bíblia. Amém? Amém. Então o seu Messias era um judeu, usava talit, né? Curava as pessoas só de tocar na sua franja, não é orla do seu vestido. Ele não usava saia e nem vestido. Amém? Amém. Vamos voltar para a Messias, quando ele nos veio, ele mostra para nós que nós somos o quê? Tabernáculo. Mas o tabernáculo precisa ter dentro dele o quê? Arca. Lembram da arca? Vamos voltar na arca então. A arca, eu disse para você que ela tinha uma tampa, e a tampa chamava Kepuret. Era sobre a tampa que era aspergido o sangue do bodinho, né? Só que tem um detalhe. Lembram que tinha na tampa o quê? Em número de 2 anjos. Mas em hebraico não é anjo. Anjo em hebraico é malach. Lá está escrito outra coisa: querub. Tinha 2 querubim. A palavra querub, querido, ele quer dizer guardião. Quando falamos de querubim, nós estamos falando de alguém guardando o quê? A presença de Deus. Os 2 querubim, sua Bíblia não menciona, mas existe um detalhe judaico na confecção dele, que os 2 querubins, eles estavam um de frente para o outro, e as 2 asas deles tocavam em cima. A ponta de uma asa tocava na outra, na parte superior, e na parte de baixo eles estavam ajoelhados, e o joelho dos 2 tocavam. E diz os nossos sábios que Deus conversava através daquela abertura que havia entre os 2 querubins. Cutuque o seu irmão, diga para ele: o negócio está ficando bom, mas preciso de você. O que o texto está dizendo para nós? Para Deus falar, para Deus manifestar, para Deus trazer a sua presença, nós temos que nos unir de joelhos. Porque quando nós nos unimos de joelhos, Deus vai falar através de nós, Deus vai falar no nosso meio, Deus vai manifestar a sua glória no nosso meio. Amém? E quando nós unimos embaixo em joelho, os anjos se unem em asas nos céus para nos abençoar, para nos responder, para trazer a glória de Deus. Essa é a arca. Essa arca foi perdida. Essa arca, alguém usou dela e a perdeu. Quem foi que a conquistou? Um povo chamado filisteus. Lembram disso? Eles tomam a arca, levam ela lá para o templo de Dagon. O que acontece com Dagon? Primeiro quebra o pescoço, depois quebra tudo. Né? Olha para o seu irmão, diga para ele: quando você se tornar mistã, se tornar tabernáculo de Deus, e que a arca estiver em você, não vai ficar diante de você nenhum Deus estranho, nenhum Deus pagão. Onde você passar, os deuses vão quebrar o pescoço, vão quebrar os pés. Amém? Glória ao Senhor. Essa é a arca. Mas Davi queria essa arca porque o seu coração tinha dado para ele uma ordem: busque a face do Senhor. Davi faz então para Deus um tabernáculo. Ele não faz como aquele lá no deserto, ele faz um tabernáculo simples. Só que tem um problema: quando estão trazendo a arca, ela passou
passou 20 anos fora de Israel, né? Fora do lugar onde ela tinha sido colocada, onde era para estar. Quando a arca é tirada, querido, quando a arca sai do lugar onde ela deve estar, o povo sofre, o povo é oprimido, o povo é vencido. Olhe para o seu irmão de novo. Você é um profeta de Deus nessa noite. Amém? Você acredita nisso? Então você vai começar a profetizar na vida do seu irmão. Olhe para o seu irmão, diga, olhando nos olhos dele, segura na mão dele, diga para ele: você acredita em profecia? Então eu vou ser o profeta na sua vida. Quando você receber a arca, a presença, a autoridade, a unção, a Shekhinah de Deus na sua casa, na sua família, não vai haver sofrimento, vai haver bênção e abundância. Amém? O que o seu irmão diz? Vamos melhorar. Vamos melhorar esse negócio? Olha para o seu irmão de novo. Diga para ele: amém, tá bom. Mas Gorechá fica melhor. Gorechá quer dizer: eu tomo posse. Diga para o seu irmão: eu tomo posse disso. Vamos voltar na arca. Davi então pega essa arca e vai levá-la para o lugar que ele preparou para ele. Só que temos um problema. Aonde Davi coloca a arca? A sua Bíblia, esse texto que a gente leu, está um pouquinho para trás. Diz que Davi pegou o carro de boi e colocou a arca em cima do carro de boi. Queridos, nós podemos ter um coração de adorador, nós podemos ter um coração voltado para Deus, mas nós precisamos de voltar para a sua palavra e entender como Ele nos direciona para fazermos as coisas. Eu não posso chegar diante de Deus e ministrar de qualquer jeito. Eu não posso chegar aqui na frente e ministrar um louvor, ou uma adoração, ou um serviço a Deus, se não for na forma como Ele pede, como Ele quer, na sua palavra. Amém? Eu posso ter boas intenções, mas por causa de boas intenções eu posso morrer. E Davi põe a arca. Ele estava muito alegre, porque ele estava trazendo a arca para a cidade, e ele ia pôr ela no local onde as pessoas iriam vê-la e adorar a Deus. Mas onde ele coloca? No carro de boi. Como Deus mandou carregar. Deus disse que quem carregaria a arca eram os... Olhe para o seu irmão. Diga para ele: está entendendo o mistério? O negócio é de Deus. Diga para o seu irmão assim: quem carrega a arca é levita. Aí diga para ele assim: você é levita. Todo mundo é levita. Maravilha. Pastor, quando precisar de gente para dar uma faxina, pode chamar, viu? Tem levita demais aí. É muito comum a gente chegar na igreja e dizer assim: aquele grupinho que está ali no canto, quem é? Levita. Aquilo ali é músico. O que é levita? Pessoas separadas. Para quê? Para servir a Deus. Amém? Por isso que a Bíblia diz assim: tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Com todas as tuas forças. Veio na tua mão para fazer. Você é levita? Pastor, vamos pintar a congregação. Tem um monte de levita aqui. Amém. Pastor, vamos fazer faxina. Tem um monte de levita. Amém? Amém? Isso é levita. Em hebraico, a palavra serviço é avodá. E a palavra avodá, ela vem de uma raiz que é eved. Eved em hebraico é servo ou escravo. É bem? Olha para o seu irmão. Diga para ele assim: lá no céu, na eternidade, diante do trono, não tem título de doutor, não tem título de engenheiro, não tem título
Diga para ele, é Beto. Fala assim, vou dar uma pincelada para você. Não é gostoso falar essa língua não, mas todos em grego. Em grego tem duas palavras para servo, tá? Uma delas é doulos, uma outra todo mundo conhece, apesar de não saber. Diáconos. Diáconos em grego é servo, tá? Viu, pastor? Diáconos, se eu precisar de diácono, é tudo servo, viu? Se não quiser ser servo, não serve para ser diácono. Amém? Amém. É grego? Vamos voltar para o hebraico então. Evet é o que Deus conhece. Quando Deus mandar os seus anjos para fazer um arrebatamento aqui na terra, Ele vai arrebatar? Ele vai arrebatar? Como é que é o nome? Evet. Cutuca o seu irmão. Diga para ele, se você for Evet, você é um candidato ao arrebatamento. Voltemos à arca. Davi faz a coisa errada e ele traz a arca no lombo de bois. E aí uma pessoa boa intencionada, a arca tomba, ele leva a mão e o que acontece? Aí o coração de Davi sente que ele havia matado uma pessoa. E aí o que Davi faz? Entristece. Por 3 meses Davi vai orar a Deus, vai buscar a Deus, vai pedir perdão a Deus. 3 meses depois ele volta, pega a arca e leva para Jerusalém. Só que Davi faz um tabernáculo. E esse tabernáculo ele é simples. Olha para o seu irmão. Diga para ele, o tabernáculo de Deus não pode ser sofisticado. O tabernáculo de Deus não é coisas luxuosas. O tabernáculo de Deus é simples. Em hebraico, querido, nós aprendemos uma coisa: Deus, Ele se preocupa com a simplicidade. Olha para o teu irmão, diga para ele, para adorar Deus, você não precisa de notas dissonantes, você não precisa de acordes sofisticados, porque Deus conhece um acorde que procede de um coração quebrantado. Aleluia. Deus diz assim na sua palavra. Deus diz a sua palavra: eis que no alto e sublime trono habito, mas também habito com o contrito, abatido, amargurado, angustiado de espírito. A palavra espírito na língua hebraica é coração. Diga para o seu irmão, quando o teu coração estiver quebrantado, ele é potencial arca de Deus. Davi então traz a arca, põe naquele tabernáculo. Mas o que Davi está dizendo? Que vai haver um tabernáculo depois dele, chamado Yeshua HaMashiach. E esse tabernáculo ele vai chegar e vai dizer assim: Ani Haber, eu sou o caminho, Ani Haimet, eu sou a verdade, e Ani Hachaim, eu sou a vida. Eu sou o tabernáculo. Você quer chegar na vida? Pode passar através de mim. Você quer a presença de Deus que está dentro de mim? Passe através de mim, você terá acesso a ela. Mas só que o tabernáculo nosso, o que aconteceu com ele? Foi elevado. Mas ele mostrou um caminho. Olha para teu irmão, diga para ele: coisa linda de Deus. Coisa linda. Quando Yeshua subiu, a Shekhinah de Deus que havia nele,
Ele passou para você. Ele diz assim na sua palavra: vós sois. Diga para o seu irmão, olha nos olhos dele. Diga: você é Shekinah. Você é presença visível. Pega nele. Pega nele. Isso é Shekinah, presença palpável de Deus. Amém? Diga para o seu irmão que Yeshua foi, mas mandou a rua, o Espírito, e o Espírito traz a glória, o Espírito traz Shekinah para nós, traz Kebod, traz poder, autoridade, glória para o nosso coração, para o nosso altar. Amém? O que o seu irmão achou? O que ele falou para você? Para mim terminar, olhe para ele de novo. Pergunte para ele assim: você conhece uma personagem bíblica que veste tanguinha vermelha, colanzinho azul, coloca uma capa vermelha nas costas? Ele é bíblico, não é? Não? Não, pastor? Da onde que ele é? De onde que ele é? Do diabo. É do inferno. Agora olha para o seu irmão de novo. Diga para ele assim: não fica triste não, porque o rabino está usando uma Bíblia judaica. E no capítulo 8, versículo 37 de Romanos, está escrito: não. Repete isso. Não. Olha para o teu irmão. Olha nos olhos dele e diga para ele assim: não. Em todas estas coisas somos super vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Olha para esse Davi aí. Olha para o seu lado. Diga para o Davi: o amado, ou amada, né? Você é, pela Bíblia judaica, não na portuguesa, pela Bíblia judaica, super vencedor. Sabe por quê? Porque a arca de Deus está no teu coração, e a glória de Deus está na sua vida. Super não é da história em quadrinho. Super não é do seriado de TV. Super é da Igreja Batista de Milionários. Amém? Agora somos teus pés. Vamos ouvir o som do Jeová de novo, e você vai dar um brado aí de vitória. Diga para o seu irmão: se eu carrego a arca, eu carrego Shekinah, eu carrego presença, e a minha boca é boca de profeta, e eu vou profetizar na sua vida, e você é super vencedor. Amém? Quando a glória de Deus está andando, o que os ídolos têm que fazer? Cair. Então você vai dizer para o seu irmão: vai cair por terra. Ao som do shofar, todos os demônios, todos os ídolos que tem importunado você, que tem tentado te destruir, você é super vencedor. Amém? Curve a sua cabeça, segure na mão desse irmão aí do seu lado. Aleluia. Vamos
ouvir o som do chofar? Erga a tua mão aí, dá um brado de vitória, de vencedor. Que o Adonai te abençoe de baixo, que Ele brilhe sobre ti a sua face, tenha misericórdia de ti, que Ele erga sobre ti a sua face e te traga shalom. Diga, Morecha. Eu tomo posse. Aleluia. De pé nós vamos celebrar o Senhor. Nós vamos declarar que o nosso Deus é grande.